Oi pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha só, vamos falar hoje sobre inquérito policial. Isso vai demandar mais tempo do que o necessário, porque é uma matéria extremamente importante. O inquérito policial ele faz parte da persecução penal, o persecutio criminis, que é a junção do inquérito e do processo. O inquérito policial ele tem algumas características gerais. Uma delas é o fato de ser um procedimento administrativo e não judicial, ele ser presidido por um delegado de polícia civil e não por um juiz, ele ocorrer na delegacia de polícia civil e não no fórum, ele ser via de regra inquisitivo e não acusatório ou misto, e ter a publicidade extremamente restrita, sendo considerado de fato sigiloso como regra. Perfeito? Agora notem, pode acontecer do inquérito policial ser conduzido pelo Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. E há uma diferença em relação ao processo, pois o processo ele não é um procedimento administrativo, ele é judicial. Ele é presidido por um juiz, ele acontece no fórum e ele é misto ou acusatório, né, de uma forma temperada. A gente já falou um pouco sobre isso. Explicadas essas questões, eu lembro vocês, quando nós já vimos o princípio da publicidade, no processo a regra é a publicização, a exceção é o sigilo. Perfeito? No inquérito, como eu disse, a regra é que seja sigiloso. Nós temos alguns casos que excepcionalmente são investigações públicas, como nós tivemos agora uma bastante recente, em que o ministro Celso de Mello determinou a publicização de uma investigação que tramita no STF. Não é uma coisa isolada, isso acontece muitas vezes, mas é importante a gente pontuar. Vejam só, qual é a função do inquérito policial? O inquérito policial ele tem a função, está no Código de Processo Penal nos primeiros artigos, podem conferir, 5, 6 em diante. O inquérito policial ele tem a função de avaliar, eventualmente, a existência da prática de um crime e as provas de autoria. Perfeito? Então ele verifica a autoria e materialidade colhendo elementos informativos ou provas. Perfeito? E isso é encaminhado depois de documentado para o Ministério Público para que ele forme a opinião delicti ou opinião dele sobre o fato criminoso. Por isso se diz que o inquérito ele é pré-processual ou ele é uma preparação para o processo. Perfeito? Tranquilo? Gente, como é que se inicia um inquérito policial? O inquérito policial ele se inicia de duas formas básicas. A primeira é por portaria. E a portaria é um documento feito pelo delegado de polícia que instaura, né, o inquérito policial formalmente. O segundo é a prisão em flagrante, que é realizada via de regra pela polícia militar ou polícia civil. Quando acontece via portaria, a portaria pode ser de ofício pelo delegado, sim, pode ser por notícia do delito. O que é isso? É a comunicação do fato criminoso, que pode acontecer por boletim de ocorrência, pode acontecer por ligação, pode acontecer, inclusive, por petição feita pela própria vítima ou por advogado, é uma peça chamada notícia do delito ou notitia criminis. E também pode acontecer por requerimentos ou requisições do magistrado ou de um promotor de justiça. Então vejam que a portaria pode se dar por uma série de motivos. E a prisão em flagrante ela é uma forma de iniciar o inquérito, porque depois que a polícia realiza o aprisionamento de alguém nas hipóteses do artigo 302, está cometendo um crime, acabou de cometer, foi encontrado em situação que faz presumir a prática de delito, ou foi encontrado em situação que faça presumir com perseguição, o flagrante documentado. A polícia prende alguém, faz a condução coercitiva para a delegacia, lá é lavrado o auto de prisão em flagrante com uma série de oitivas, e esse documento formalizado também serve para iniciar o inquérito. Então, dessas duas formas básicas de iniciar o inquérito, portaria ou prisão em flagrante, nós temos a portaria como um documento delegado e a prisão em flagrante como documento decorrente do aprisionamento. Mas notem, não é incomum que mesmo quando aconteça uma prisão em flagrante, na prática, haja uma portaria posterior dizendo que está instaurando formalmente o inquérito. Perfeito? Um abraço para vocês, qualquer dúvida eu estou por aqui.